O silêncio tem um peso. Às vezes ele é leve, quase uma carícia. Outras vezes ele sufoca, aperta o peito. Mas existe um tipo de silêncio que não é calmaria nem pausa. É o silêncio que antecede algo que você não consegue explicar. Aquele silêncio que não está vazio, mas sim preenchido por algo que você sente, mas não vê. Algo que parece observar. Algo que está ali e esperando. E foi exatamente nesse tipo de silêncio que tudo começou a se mover. Porque existem vozes que não falam por palavras. Vozes que atravessam a alma sem emitir um único som. Vozes que vêm do lugar onde os ciclos espirituais são escritos e também onde eles são quebrados. O protagonista daquela noite era você. Você sentiu de novo aquele mesmo peso no ar. Uma densidade que mudava a atmosfera do quarto. As luzes não piscavam, a casa não rangia, o vento não soprava lá fora. E, mesmo assim, tudo parecia vivo. Era como se o próprio ambiente respirasse junto com você. Como se o mundo estivesse prestando atenção em cada movimento seu, em cada batida do seu coração. E então veio aquilo. Aquela sensação inconfundível de que alguém falou. Não com a boca, não com o som, mas diretamente dentro do seu espírito. Uma frase que não era uma frase, um aviso que não era um aviso. Uma presença que não pedia permissão para existir. Era como se o silêncio ganhasse forma, como se ele te olhasse nos olhos e finalmente falasse. Ninguém mais ouviu, ninguém mais sentiu, mas você sentiu. Essa voz atravessou sua alma com a precisão de uma lâmina, fria, exata, inevitável, e ela dizia apenas uma coisa, não com palavras, mas com uma verdade que ecoava em cada célula do seu ser. Algo voltou. Não era uma ameaça, não era uma promessa, era uma constatação. Um fato consumado, algo que havia sido interrompido, algo que tinha sido cortado, algo que estava preso em algum lugar do tempo e do espaço. Agora se movia novamente. O ciclo, aquele mesmo ciclo que repousava adormecido, começava a despertar, e despertares espirituais, você sabe, nunca acontecem de forma silenciosa, mesmo quando nenhum som é emitido. A energia se move, a teia do destino treme, e tudo que estava parado é forçado a entrar em movimento. Naquele instante, algo dentro de você se partiu. Não foi no corpo, não foi na mente. Foi no campo invisível, onde as decisões da alma são seladas. Foi a percepção brutal de que você não estava sozinho. Na verdade, você nunca esteve. E aquela voz, aquela que ninguém mais ouviu, veio para te lembrar do que você passou tanto tempo tentando esquecer. O ferro sempre volta para o ponto onde o ciclo começou. Sempre. E quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele traz consigo tudo o que foi acumulado pelo caminho. As memórias, as dores, as verdades não ditas que ficaram engasgadas na garganta, os cortes que nunca cicatrizaram de verdade, apenas foram cobertos. A voz não veio para te assustar, embora seu coração tenha disparado. Ela veio para revelar, para te mostrar, sem margem para dúvidas, que o retorno havia começado. De repente, a própria textura do silêncio mudou. Não era mais quietude, era expectativa. Era como se o ar estivesse vibrando, aguardando a próxima peça se mover no tabuleiro. Como se o invisível estivesse prestes a tocar o visível. Você respirou fundo, tentando acalmar o peito que pesava. Sua espinha escutou antes dos seus ouvidos. Uma corrente elétrica subiu. Um arrepio que não era de medo, mas de reconhecimento. E então você entendeu. A voz não era inimiga, não era uma ameaça. Era um aviso divino, sutil, preciso, inevitável. Prepare-se. Foi isso que ela te disse, sem usar som algum. E não era para lutar, não era para fugir, era para encarar. Porque certos ciclos, especialmente os mais dolorosos, só se desfazem quando você finalmente para de correr e olha de volta para aquilo que te feriu. Olhar de frente sem desviar. Aquela noite marcou o começo. A primeira rachadura na parede que você construiu. A primeira revelação de uma verdade que estava oculta. A voz que rasgou o silêncio não veio para destruir. Ela veio para acordar. Para te tirar de um sono profundo que você nem sabia que estava vivendo. E tudo o que vier depois dela, absolutamente tudo, não será coincidência. Será consequência. Consequência do ferro, do retorno e da justiça que silenciosamente já se move no universo para colocar tudo em seu devido lugar. A engrenagem girou, e agora, nada pode pará-la. O que está por vir, já foi escrito, e você é a peça central. O que acontece quando o universo te chama pelo nome, mas não usa palavras? Você pode ignorar a poeira que levanta, mas não pode ignorar a tempestade que se forma. Essa voz, essa primeira mensagem, foi apenas o toque do mensageiro. O verdadeiro evento ainda está por vir. Pense nisso como um eco do passado, vindo para acertar as contas com o presente. Um eco que não se dissipa, pelo contrário, ele se torna mais forte a cada dia.
Você pode sentir isso agora. Uma mudança sutil na energia ao seu redor. Uma sensação de que as coisas não estão mais como eram ontem. É porque não estão. O retorno ativou gatilhos. Despertou memórias adormecidas não apenas em você, mas em todos os envolvidos nesse ciclo. Cada pessoa ligada a essa história, mesmo que não saiba, está sendo puxada de volta para o ponto de origem. E o que é essa justiça que já se move? Não é a justiça dos homens, falha ilimitada. É a justiça cósmica, a lei do retorno, do equilíbrio. Aquilo que foi tirado será devolvido. Aquilo que foi quebrado será exposto. E a sua preparação não é física, é espiritual. É fortalecer seu espírito para sustentar a verdade quando ela vier à tona. É encontrar a sua força não na raiva ou no desejo de vingança, mas na serenidade de quem sabe que o universo é justo. A voz te disse: prepare-se, porque o que vem a seguir vai testar cada fibra do seu ser. Segredos serão revelados, máscaras vão cair, e a realidade como você a conhecia será transformada. A voz que rasgou o silêncio foi a primeira nota de uma sinfonia que já começou a tocar, e a melodia dela é a verdade. Não importa o quanto você tente, não dá para aumentar o volume do mundo para deixar de ouvir, porque ela não fala aos seus ouvidos, ela fala à sua alma, e a sua alma sempre escuta. Lembre-se, o ferro sempre volta. E desta vez, ele não vem para ferir, ele vem para curar, mas toda cura profunda começa com a dor de limpar a ferida. O processo começou. Esteja atento aos sinais. A voz voltará a falar, e da próxima vez, talvez ela não seja tão sutil. Fique firme. Você está exatamente onde precisa estar.